Olá a você que está assistindo este canal. Hoje o vídeo que eu vou produzir para você é sobre a filosofia pré-socrática. Bem, lá por volta do século 6 antes de Jesus, que isso dá mais ou menos 2700 a 2800 anos lá na Grécia, quando as canções, as poesias que eram ditas de forma oralmente para o povo grego, passaram a ser escritas em papiros, em livros, em pergaminhos. Neste mesmo período, começou a surgir o que nós chamamos de pensadores. Pensadores os quais começaram a escrever em papiros, em livros, em pergaminhos, as suas ideias em relação ao mundo, em relação à terra, em relação à cidade, em relação a onde eles viviam. E nisso começaram a surgir questionamentos a respeito da intervenção dos deuses gregos na vida humana. Se o homem tinha ou não liberdade sobre o destino dele na sociedade. Ou nossa vida já era pautada, nós já éramos predestinados pelos deuses a fazer tais coisas. Os deuses controlavam. E assim, homens como Tales de Mileto, homens como Empedocles, homens como Pitágoras, Zenão, Heráclito, Parmênides, Demócrito, entre outros pensadores que são chamados de pré-socráticos, começaram a questionar sobre isso. Começaram a questionar sobre os deuses, sobre o cosmo, sobre a nossa vida. E eles começaram a descrever as suas ideias em papéis. Eu vou, nesse vídeo, eu vou focar em 4 pensadores. Tales de Mileto, Heráclito, Parmênides e Pitágoras. 5, melhor dizendo. E Empedocles. Bem, Empedocles, ele era adepto do pluralismo, as coisas eram plural, mas ao mesmo tempo, Empedocles, ele era adepto do unificação. E como ele conseguiu coincidir isso, juntar isso naquela época? Bem, vamos voltar o tempo e o espaço. Lá na Grécia, você acha que os pensadores eles chegaram às conclusões deles sobre a sociedade de forma aleatória? Que algo que aconteceu, uma coisa que veio divino e falou com eles que era assim? Não. Eles pesquisaram. Pesquisaram o quê? Lá naquela época, o que hoje na academia fala que era uma filosofia científica, uma filosofia de pesquisa. Voltando a Empedocles de novo, como Empedocles ele conseguiu conciliar as coisas no plural e as coisas na unidade? Para Empedocles, ele falava que houve um tempo que tudo era um, que as coisas eram uma coisa só, indivisível. Mas, com o passar do tempo, as coisas, o mundo, o universo, começou a se dividir. E assim, Empedocles cunhou umas coisas que é muito usado na química, os 4 elementos: fogo, ar, terra e água. Empedocles falava que esses 4 elementos, um dia eles eram uma coisa só. Depois passou um tempo que eles se separaram. E veio outro pensador chamado Tales de Mileto. Tales de Mileto, em suas pesquisas, reflexão na astrologia, cosmogonia, matemática, que é a geometria naquela época, ele previu um eclipse solar. Ele descobriu como poderia desviar um rio, que era só pela intervenção dos deuses que era capaz de desviar rio. Tales de Mileto ele previu qual era a época que ia ter uma boa safra de azeitonas.
E nisso, ele falou para as pessoas, mas as pessoas não acreditaram nele. Então, ele mesmo acreditou nele, através da reflexão dele, filosófica e científica. Ele comprou todas as prensas daquela época. Quando chegou a época boa de safra, só ele que tinha as prensas. E assim, Tales se tornou um filósofo, um cara. E todo mundo começou a dar crédito ao que ele falava. E Heráclito. Heráclito de Éfeso. Ele foi adepto do pluralismo. As coisas era variada, era aleatório. Ele era meio relativista, na palavra certa. Por quê? Heráclito ele acreditava que existia uma mudança. As coisas estavam sempre em mudanças. Uma hora era, uma hora não era. Uma hora uma pessoa era uma coisa, outra hora era outra coisa. Heráclito, dizem alguns escritos, que Heráclito era um cara difícil de ser entendido. Era um cara difícil de ser compreendido. Heráclito tinha dificuldade de conversar com as pessoas porque Heráclito falava que as pessoas nunca conseguiam sustentar uma coisa. Uma hora elas afirmavam uma coisa, outra hora afirmavam outra coisa. Já Parmênides dizia que o ser sempre era, sempre foi e nunca deixará de ser. Que as mudanças são ilusões. Se você gostar disso, pesquise um pouco mais, mas voltando à minha reflexão aqui sobre os pré-socráticos, por que os pré-socráticos são tão importantes na filosofia? Porque eles começaram a dar a base para todo o desenvolvimento filosófico, científico de nossa época. Através dos pré-socráticos, eles começaram a questionar sobre o ser, sobre a realidade, o que é real, o que não é real. Será o que a gente vive? Será que esse celular que eu estou gravando é real? Será que essa vida que a gente vive é real? O que é realidade? Existe só esse mundo aqui agora, ou existe outro mundo? Será que os deuses interferem ou não interferem em nossa vida? Ou nós somos responsáveis pelo nosso próprio desenvolvimento intelectual, espiritual e científico? No vídeo, eu digo que filosofar é o mesmo que fazer valer a pena viver. Não deixar a responsabilidade de suas ações sempre nas mãos dos deuses ou dos demônios. Acreditar que você é responsável por si mesmo. Você tem que buscar seu direcionamento intelectual, cognitivo. Você tem que agarrar a sua vida. A filosofia te dá um tapa na cara, porque você tem que ser responsável pela sua história, pela sua vida. E nisso, se tornando o autor da própria história. Os filósofos pré-socráticos acreditavam nos deuses, mas eles sabiam que eles tinham uma grande responsabilidade sobre a vida deles. Trazendo muito agora aqui o estoicismo, uma filosofia helenística que foi desenvolvida no período quase cristão na época. A lei helenístico é aprender a falar grego porque os gregos e os romanos, eles começaram a desenvolver essa filosofia. O estoicismo era o quê? Ter uma serenidade sobre a vida. Evitar que o mundo aí fora, a sociedade e outras pessoas interferem em sua vida. Você saber o que é responsável, o que você tem capacidade de mudar, o que você tem capacidade de manusear. O que está dentro do seu alcance, o que não está dentro do seu alcance. Isso é fazer filosofia. Não acreditar que os deuses vão interferir em sua vida, mas saber que você mesmo tem que interferir em sua vida. Buscar meios capazes de interferir em sua vida. Filosofia é pensar. Filosofia é compreender. A filosofia é a arte da escrita, é a arte do falar, é a arte de verbalizar o mundo. Filósofo é aquele que busca a sabedoria, amigo da sabedoria, como falava Pitágoras. Por certo, todos somos filósofos, em menor ou em grande grau. Acho que a filosofia é isso para mim aí, dos pré-socráticos, que começaram a pensar a partir de coisas simples
e se tornando coisas simples em coisas complexas. Filosofia a partir do simples e para o complexo, para o cosmo, para a teologia, para a filosofia, para o mundo em si. E Heráclito, eu vou trazer Heráclito novamente nesse vídeo, porque Heráclito é o quê? Heráclito falava que tudo partiu do fogo. O fogo deu origem a todas as coisas. Mas para você que é cristão, eu acho que o fogo que Heráclito estava falando, o fogo que transforma, não era apenas esse fogo físico, esse que queima. Mas você que é cristão tem o fogo da sarça ardente de Moisés, tem o fogo do Pentecoste do Espírito Santo, que a igreja muito fala. Então, tenta entender isso, filosofando para chegar à verdade, para saber o que a gente tem responsabilidade no mundo e o que não está dentro da nossa responsabilidade no mundo. Tchau, fique com Deus, uma reflexão de minha parte, o que eu achei da filosofia pré-socrática. Espero que gostem. Bau, bau.